Voar na imensidão do céu, evoluir pra bem melhor, deixar pra trás o homem velho que há em nós, buscar a luz do amor e o mundo em paz viver assim, plantando o bem, colhendo flores em jardins de luz espalhados por aí, explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero ver, eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, amor e sol, e olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro. Voar na imensidão do céu, evoluir pra bem melhor, deixar pra trás o homem velho que há em nós, buscar a luz do amor e o mundo em paz viver assim, plantando bem, colhendo flores em jardins de luz espalhados por aí, explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero ver, eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, amor e sol, e olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro o que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
Enquanto não se planta o bem, o tempo passa. O homem será o que de sua infância se passa. Eduque a criança no caminho do amor que condiz, e terás uma sociedade mais humana, mais feliz. Pense nisso e mova sua mão. Sinta o início dessa nova era da regeneração. Criança evangelizada, humanidade transformada. Criança evangelizada, humanidade transformada. E mesmo com as dificuldades futuras, será uma criança esclarecida e segura, e ao crescer um cidadão, bons hábitos formados e amor no coração, e amor no coração. Pense nisso e mova sua mão. Sinta o início dessa nova era da regeneração. Criança evangelizada, humanidade transformada. Criança evangelizada, humanidade transformada. Transformada. Boa noite, olá, sejam bem-vindos, é uma alegria para nós estar com vocês novamente. Sou Alice, da cidade de Anápolis, Centro Espírita Bezerra de Menezes. Estamos aqui para a nossa reunião pública, a nossa palestra. Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Alexandre Augusto, da cidade de Goiânia, Centro Espírita Caminheiros de Jesus. Mais uma vez reunidos para ouvirmos a palestra do Evangelho. Pedimos a todos que se lembrem que no decorrer da palestra, logo após, teremos o passe e a fluidificação das águas. Vamos então para o nosso momento da nossa palestra. Convidar você a fechar os olhos, se assim você se sentir confortável, para que nós possamos fazer uma prece, buscar a Jesus, sintonizar com Ele. Então eu te convido a fechar os olhos, acalmar os pensamentos. Querido Jesus, nós nos reunimos aqui em Teu nome. E assim, Senhor, queremos te rogar para que nesses momentos em que buscamos a reflexão e ouvir sobre o Teu Evangelho, que essas lições possam clarear para nós os pensamentos e os sentimentos que vivemos nesses momentos. Que possamos fortalecer em nós o bom ânimo e a alegria de viver, a esperança. Que possamos, com esses momentos de reflexão, perceber a importância do perdão, da compaixão, da tolerância. Ampara, Senhor Jesus, também os nossos familiares, aqueles que vivem nesses momentos as suas dores mais difíceis, as dores da separação, que bem sabemos, são amargas de viver, mas que também, Senhor, sabemos que todas as dores cessarão. Nós te rogamos também, Senhor Jesus,
pelo nosso orador da noite, que o conteúdo por ele explanado possa chegar até os nossos corações e possa nos fortalecer nas novas resoluções que tomamos. Graças a Deus e que assim seja. Dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa noite o nosso companheiro Luiz Miguel, um trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio, na cidade de Anápolis, vai falar conosco. Luiz Miguel, seja bem-vindo, que Jesus abençoe as suas palavras. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Evangelho de Jesus. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo são explicações dos ensinamentos morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e suas aplicações a diversas situações da vida. Foi feito por Allan Kardec, organizador do Livro dos Espíritos. Uma frase importante do Kardec traz para nós: fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo muito bacana, que é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Vamos trabalhar alguns itens 8 a 17, e trabalhar os itens verdadeira pureza e mãos não lavadas. Para iniciarmos a palestra que vamos estudar neste momento, vamos puxar do livro de Mateus, no capítulo 15, algumas passagens, Na verdade, nós vamos estudar várias passagens do Cristo. Para compreender um pouco, onde nós estamos nos colocando, essa passagem refere-se ao momento em que o Cristo encontra com os fariseus e os escribas, e eles têm uma tradição naquela época, que era de lavar as mãos, antes de qualquer atividade. Mas não com a intenção que nós temos hoje, que é em relação à higiene, porque naquela época não existia a ideia da limpeza pelo saneamento. Mas o que o Cristo nos fala, e ele sempre aproveitava de todos os momentos para trazer reflexões para nós, reflexões que nos fizessem pensar a respeito do que é certo, do que é errado, E olha o que o Cristo nos traz. Depois, havendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que suja a pessoa, mas o que sai da boca. Então ele via aqueles fariseus, os fariseus e os escribas lavando com suas traições, mas o Cristo nos traz essa grande lição. Não é limpando o exterior que estaremos melhores, mas o que está dentro, o que sai de nós. Então, essas reflexões vão trazer, vão ser parte da nossa compreensão do que o Cristo vem a nos trazer, O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem dessas informações para o nosso conhecimento, para o nosso esclarecimento. E a partir do momento que desejamos a reforma íntima, iremos compreendendo melhor desta maneira. Os judeus desprezaram os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem às ordenanças humanas, ou seja, era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente. Como acontece ainda, infelizmente, conosco, porque ainda somos esses seres imperfeitos, ainda temos essas dificuldades. Muitas das vezes, ao exterior, como nós já vimos, é mais fácil limpar por fora, é mais fácil demonstrar do que ser. É mais fácil vestir algo, uma túnica bonita, do que ser a pessoa bonita. Então, a necessidade que temos todos os dias de reforma, não reforma exterior, mas reforma íntima. É lógico que nós devemos cuidar do nosso corpo, devemos cuidar, mas também devemos cuidar da nossa alma. Por isso que devemos alimentar a nossa alma com boas intenções, com boas palavras, para que saia de nós coisas boas. Então, devemos que nos modificar. Não exatamente devemos esquecer do lado de fora, mas que ele não seja o mais importante. E mais um pouco, o Evangelho nos traz, sempre esse esclarecimento, que o Espiritismo tem a oportunidade de nos esclarecer. Assim aconteceu
com a doutrina moral do Cristo, que terminou por ser relegada para segundo plano, conduzindo muitos cristãos a julgarem estar salvos pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Então, meus irmãos, quando acreditamos que as atividades que fazemos externamente nos salvarão, nos levarão ao paraíso, aos céus, né? Tudo aquilo que foi prometido a nós pelas nossas práticas exteriores, devemos lembrar que não é aquilo que fazemos exteriormente, né? Aquilo que demonstramos aos outros que nos traz esse benefício. Uma passagem muito interessante também do Evangelho, uma parábola, que é o óbolo da viúva. E Jesus, como sempre, aproveita cada instante, né, da passagem dele por aqui para trazer a nós essas importantes reflexões. Numa passagem do óbolo da viúva, vendo todos aqueles homens ricos dando dinheiro, né, grandes quantidades, doando, né, ele verifica que uma senhora doava apenas uma moeda. E ele faz a reflexão com seus apóstolos, que aquela mulher doou muito mais que todos aqueles outros fariseus, todos aqueles escribas, doaram quando eles estavam doando 3, 4, 10 sacolas de moedas. Porque ela doava exatamente o que ela tinha. Enquanto os outros doavam em abundância, mas doavam aquilo que estava sobrando. Não davam completamente, não doavam. Então, nós temos que doar de nós, não aquilo que nos sobra, mas aquilo que nós temos. Só que nós precisamos ter, e a reforma íntima nos auxilia a buscar essas boas virtudes. Muitas vezes nós não temos as virtudes aglomeradas dentro de nosso coração, e precisamos construí-las dentro de nós. É importante que temos o Cristo ao nosso lado para nos auxiliar nestes momentos de estudo e de reflexão. Quando nós pensamos em reflexão, devemos lembrar que nós temos uma base para nos auxiliar, que é a religião. O objetivo da religião, meus irmãos, é conduzir o ser humano a Deus. Ora, o ser humano chegará a Deus apenas quando estiver perfeito. Assim, toda religião que não torna melhores as pessoas não atinge o seu objetivo. Uma religião que leva o homem a fazer o mal, uma religião que leva o homem a não fazer o bem, que também o livro dos Espíritos nos fala, né? O que é fazer o bem é não fazer o mal. Então, se nós se mantemos numa posição que nós não nos melhoramos, não auxiliamos o outro, nosso objetivo como religiosos não está sendo alcançado. Devemos buscar auxiliar o próximo. Se alguma religião me diz que eu devo ser conduzido para o mal, que eu devo fazer algo que faz bem para mim, mas não faz bem para o meu irmão, eu estou no caminho errado. Eu tenho que buscar a Deus, sobretudo a Deus. Só que eu não posso, de alguma maneira, alcançar a Deus sendo mal. Compreendemos que essa é a finalidade da religião. E a religião é essa ponte entre nós e Deus. O homem um dia poderá ser capaz de ver sem religião? Sim. Um dia que ele conseguir fazer de forma natural. Nós ainda não temos essa condição. Muitos ainda não têm, alguns podem ter. E cada um cabe a sua condição. Devemos observar como podemos alcançar essa necessidade, como devemos lavar as nossas mãos, como devemos ser as nossas palavras, o que deve sair do nosso coração, o que podemos fazer para auxiliar a nós mesmos, principalmente, porque devemos começar conosco, mas depois, como auxiliar aquele que está na rua, aquele que está, às vezes, do quarto ao lado, que é o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos. Temos a oportunidade constante de auxiliar. Não devemos esquecer de tantos irmãos e sempre avaliar o que estamos vendo, porque onde achamos que com certeza vemos o bem, muitas das vezes podemos estar vendo o mal. Temos que observar melhor, temos que estudar melhor, conhecer mais sobre a palavra de Deus, né? Cristo nos traz grandes exemplos que devemos continuar aprendendo.
Quando nós falamos de pureza, de limpeza, né, Cristo sempre nos auxilia. Aquela crença sobre a qual se julga que pode apoiar para fazer o mal é falsa ou adulterada em seu princípio. Portanto, são insuficientes as aparências de pureza. Necessário ter a do coração. Então não adianta, né, como nós já estamos concluindo, a ideia não é só a aparência. Não adianta você ter luxo, não adianta você falar que é maravilhoso auxiliar o próximo, sendo que você não auxilia. Não adianta você concordar que o melhor para o nosso planeta é fazer o bem, é pensar em paz. Se no trânsito eu sou uma pessoa que briga, que humilha, que fala palavras errôneas, que sou mal educado, não adianta eu questionar aquele irmão que faz o errado, mas se eu faço também. Há necessidade de transformarmos o nosso coração. Nós temos que encher o nosso coração com virtudes, com boas ações. Não adianta eu julgar o outro daquilo que eu faça. No próprio Evangelho nos ensina, né? Como posso, né? Como posso alcançar, como posso me melhorar? Fazei ao outro o que eu quero que seja feito comigo. Se eu não gosto que eu seja humilhado, que mintam para mim, eu também não posso fazer o mesmo. E a partir desse momento, nós vamos alcançar essa pureza, essa tranquilidade, essa paz. E vai começar a sair de nós as boas palavras, os bons sentimentos, a condição de auxiliar o próximo. Isso, o Cristo está conosco. O Cristo está nos auxiliando, sempre. Devemos nos apoiar nele, para que alcançamos essa perfeição, que tanto almejamos um dia, né, alcançar. Uma história muito bacana, esse livro, Chico de Francisco, né, nós vamos ler uma pequena historinha, que é um item, né, que chama Eutanásia, e tem várias histórias, né, um livro muito utilizado, né, e nossa casa nós utilizamos para o culto do Evangelho no Lar, né, são histórias de Chico, que são boas reflexões. A história acontece da seguinte maneira, né? Chico visitava vários lares, pessoas enfermas, né? E em um dessas casas enfermas, ele estava acompanhado por médicos que faziam visitas, né, rotineiras, né, junto com Chico. Chegaram a uma casa bem pobre, né, com muitas dificuldades, de uma mulher, né, que já passava por uma grande enfermidade, com várias chagas sobre o seu corpo, e sofria bastante. Um dos médicos, né, se aproxima de Chico e faz a seguinte indagação. Chico, será que para essa mulher que passa por tantas dificuldades, tantos problemas, eutanásia não seria uma bênção para ela aliviar o corpo dessas dores, dessas dificuldades? Emmanuel, né, como companheiro, né, de Chico, fala a Chico e fala para que ele possa responder ao doutor. Essa mesma mulher que hoje passa por todas as dificuldades, todas essas dores, em outras encarnações, por várias encarnações seguidas, ela se suicidou. Pela primeira vez, entre tantas reencarnações, ela teve a oportunidade de superar o suicídio e até agora ainda não pensou. Então, aquele médico, ele viu apenas o que ele compreendia. Para ele, acreditava que acabar, né, com aquela vida resolveria o problema, mas pelo contrário, nós temos que observar que onde é o bem, a dor, Deus faz alguma coisa errada? As folhas caem de maneira errada? Não, tudo existe a providência divina. E se aquela dificuldade está passando, é uma provação. Mas de qualquer maneira, não devemos acreditar. Aquela mulher passa por dificuldades, por provações, vamos deixar ela passar por dificuldades. O Cristo também nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Podemos auxiliar aquela enferma a passar pela sua provação com maior facilidade? Sim, devemos sempre auxiliar. Não é porque a prova dela é difícil que nós não podemos auxiliar, devemos deixá-la. Então, a morte nunca vai resultar de um problema, nunca vai resolver uma situação. Então, vários casos de dificuldades são importantes. E devemos olhar para dentro e ver
o verdadeiro sentido das coisas, buscar compreender o que o Cristo vem nos ensinar, com suas palavras, com seu amor. Ele nos ensina amor todos os dias. Nós amamos a Deus todos os dias, porque todos os dias nós temos a oportunidade de acordar. Como é bom acordar, como é bom ouvir os pássaros de manhã, uma boa chuva, o sol, tudo isso para nos iluminar, para nos fazer crescer. E isso são importantes lições que não devemos esquecer, meus irmãos. A oportunidade de amar a Deus, sempre, todos os dias. Uma boa noite de sono, quando nós temos um lar ao nosso lado, quando temos pessoas que cuidam de nós, temos amigos, todas essas situações devemos agradecer sempre a Deus pelas essas oportunidades. E devemos entender, né, durante, né, os itens, né, do capítulo, né, dos itens 8 a 17, nós vamos conhecer algumas palavras e compreender o sentido dessas palavras dentro do Evangelho. É um bom conceito é da palavra escândalo. No sentido vulgar, escândalo refere-se a toda ação que de modo ostensivo ofende a moral ou decoro. Não está na ação em si, mas na repercussão que ocasione. Como coloquei esse dado, né, esse dominó, não é o problema do escândalo, né, nós vamos entender esse conceito, né, no próximo slide, em relação à passagem do Evangelho. Mas o problema não é o escândalo, mas o que ele ocasiona, né, o efeito que isso vai ocasionar. Nós temos que buscar compreender qual a necessidade do escândalo, por que o escândalo veio, de que maneira ele vai auxiliar o próximo, será que é bom, será que é ruim? Com essas condições, vamos entender mais o que o Cristo vem a nos ensinar. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 7. Infeliz do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que aconteçam os escândalos, mas infeliz da pessoa por meio da qual vem o escândalo. Olha que coisa interessante, o escândalo é necessário, ele vai vir, o mal vai vir, mas há por quem vier esse mal, aquele que executa o mal, vai sofrer porque está fazendo mal. A nossa finalidade como filhos de Deus, como irmãos do Cristo, né? Temos um mestre ao nosso lado, é não promover o escândalo. Mas o escândalo ainda vem ao nosso alcance porque nós ainda somos imperfeitos, ainda não compreendemos ao que Jesus veio nos ensinar. Estamos em processo constante de melhoria? Sim. Nosso planeta está em ampla evolução? Sim, estamos. Mas ainda há necessidade do escândalo, a necessidade das dores, das dificuldades, das provas, de tudo que acontece, para que o nosso coração possa aceitar melhor, possa multiplicar essas boas ações. A importância do escândalo. Mais uma vez, o Cristo continua. É necessário que haja escândalo no mundo. Olha só, é necessário. Deve-se, portanto, entender por essas palavras que o mal é consequência da imperfeição das pessoas e não existe para elas obrigação de cometê-lo. O escândalo vai acontecer. O mal acontece porque nós somos imperfeitos, mas ele só acontece porque somos imperfeitos. Se nós não fôssemos imperfeitos, o mal não existiria. Nós somos esse ser que tem duas faces, esse ser que tem a face boa, que a centelha divina mora dentro de nós, mas também temos a centelha negativa, né? Temos aí o mal, as imperfeições, os egoísmos, e tudo isso deve-se ao nosso querer ser mais que o outro. Muitas das vezes queremos ser mais que Deus, não acredito em Deus, Deus não existe. Todas essas palavras, essas dores, são devidas à nossa imperfeição. Mas a partir do momento que começamos a compreender esse Deus maravilhoso que nos ama, vamos buscando a oportunidade da caridade, de auxiliar o próximo. É necessário que o escândalo aconteça, porque estando em expiação na terra, as pessoas punem a si mesma com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas. Nós somos as primeiras vítimas dos nossos vícios. Um exemplo muito interessante, às vezes a utilização do álcool, né, como vício.
Aquele mal faz mal para nós, inicialmente, né? Tanto malefícios ao nosso corpo físico e também ao espiritual, e esse mal se extingue para a nossa família, para os nossos amigos. E quando estamos em movimento, estamos em locomoção, né, e utilizamos a bebida ao dirigir, podemos levar o perigo a outras pessoas, pessoas que às vezes não conhecemos, não são do nosso grupo familiar, do nosso grupo de amigos. E o escândalo acontece e nós temos a oportunidade. Quando eu falo, a dor é uma oportunidade, o sofrimento é uma oportunidade, para que possamos colocar dentro de nossos corações que aquilo nos faz mal, que o vício nos faz mal. Como é importante auxiliar sempre. E devemos auxiliar, como já disse anteriormente, devemos nos auxiliar primeiro. Como é que eu vou auxiliar o mundo se eu não consigo cuidar de mim mesmo? Se eu não consigo cuidar da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, do meu filho, da minha sogra, do meu sogro, e assim por diante. Quando nós vamos crescer esse grande amor, temos que começar dentro de nós. A partir desse momento, nós vamos nos melhorando. Então, nós somos as primeiras vítimas. Então, toda a ação que acontece, né, todo esse escândalo que acontece conosco. E quando acontece conosco, nós sentimos a dor. Ninguém gosta de sentir dor, né? Um bom exemplo, a história que a criança, né, quando ela machuca uma vez, ela não vai de novo. Por quê? Porque ela sente dor, ela não quer. Da mesma maneira que nós somos também. Mas, devido à nossa imperfeição moral, às vezes fazemos mais de uma vez. Uma, duas, levantamos. Por que a criança aprende a levantar? Porque ela vê o pai e a mãe em pé. E ela sente a necessidade, ela vai cair, vai bater o joelho, mas ela vai levantar, ela vai tentar novamente. Nós devemos ser como essas crianças, que não desistem, que querem a melhora, contando, né, que possamos buscar sair dos momentos de tristeza, de lamentação, para os momentos de oportunidade e alegria, que essa é a nossa finalidade como bons cristãos. E uma importante meta que devemos ter é alcançar as virtudes. Olha o que o Evangelho nos fala. Se vossa mão vos é causa de escândalo, arrancai. Significa destruir em si toda causa de mal, arrancar do seu coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quando a passagem nos fala dessa maneira, fala, nossa, mas eu vou arrancar minha mão, se eu fiz um roubo, eu tenho que cortar minhas mãos? Se eu olhei mal, se eu fui adúltero, olhei para uma mulher que não é minha esposa, eu devo arrancar meus olhos? Não é nesse sentido que o Cristo nos traz, né? No sentido literal, mas arrancar do meu coração esse sentimento. Mas olha que interessante, não adianta, vamos imaginar o nosso coração dividido em várias seções. De um lado tem uma seção que é egoísta, um outro lado orgulhosa, vaidosa, rabugenta, avarento, né? Todos esses vícios morais horríveis. Se eu arrancar uma parte do meu coração, isso não faz parte de mim, eu vou arrancar. O nosso coração vai perdendo as partes. Nós temos a necessidade de todas as partes do nosso corpo. Mas como eu posso melhorar algo que está dentro de mim sem arrancar parte de mim? Que aquilo faz parte de mim. Eu posso substituir. Eu posso substituir o egoísmo pela humildade. Eu posso substituir a desonestidade pela honestidade. Eu posso substituir o ódio pelo amor. Então, a partir do momento que eu consigo transformar todas essas virtudes, todos esses vícios morais em virtudes, meu coração estará muito mais pleno, muito melhor. Então, devemos, meus irmãos, trazer para nós esse ensinamento. Não é a parte exterior que tem que estar bonita, mas a parte interior. Devemos trazer das nossas palavras, dos nossos pensamentos, as coisas boas, as virtudes. Devemos fazer prece por tantas pessoas que passam dificuldades. Devemos auxiliar nossos irmãos, sejam aqueles governantes, sejam aqueles encargos maiores que os nossos, porque eles necessitam de preces. Nós devemos alcançar sempre auxiliando. E dessa maneira, vamos alcançar o perdão, o respeito, a paz,
a gratidão, a caridade, a união, a sinceridade. Todos esses sentimentos só alcançarão a partir do momento que nós mudarmos o nosso coração. E desta maneira seremos melhores em cada atitude. E o Cristo nos traz essa grande reflexão para nós. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E desta maneira, meus irmãos, vamos alcançar a perfeição, vamos alcançar a Deus. E desta maneira seremos mais felizes, teremos amor dentro dos nossos corações e vamos poder auxiliar, não só a nós mesmos, mas também a todos nós. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Olha só, depois dessa palestra boa, esclarecedora, que nos motiva a nos esforçarmos, né, Alexandre? Nos preparemos então para o nosso passe, tendo sempre a certeza que nós somos filhos de Deus e temos exatamente o que precisamos, né? Essa é uma certeza absoluta. Então, eu convido a vocês a se colocarem de maneira bem confortável. Procuremos então fechar os olhos, para que nós possamos fazer a nossa prece para o passe. Amigo Jesus, nós queremos te pedir que nos ajudes nesse momento a desligar os nossos pensamentos das nossas agitações pessoais, para recebermos o passe, para que essas vibrações tão amorosas que chegarão até nós possam chegar também a todos os lares, a todos aqueles que necessitam, Senhor. Te damos graças, fica conosco hoje e sempre, e assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando.
Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.